O Agora Interior dá início essa semana a uma série de entrevistas para destacar o aniversário da cidade. Marília completou, no último dia 4 de abril, 95 anos de emancipação político-administrativa. O município surgiu com o avanço da linha férrea, que veio junto com o avanço do cultivo do café. Marília recebeu esse nome porque era a estação que deveria receber um nome com a letra M. E o nome escolhido, Marília de Dirceu, ocorreu em razão do romance de Tomás Antônio Gonzaga. Ao menos 3 famílias são referências para a formação da cidade. Em 1923, o lusitano Antônio Pereira da Silva e seus filhos compraram 53 alqueires e fizeram um loteamento para a formação do povoado, que passou a ser chamado de Alto Cafezal. Ao lado do Alto Cafezal nasceu o patrimônio da Vila Barbosa, aberto por Vasques Carrion em 1925, Bento de Abreu Sampaio Vidal abriu o 3º patrimônio, nas vertentes de Cincinnati, posteriormente transformando em distrito em 1936, com o nome de Lácio. Todas essas informações e muito mais estão disponíveis na Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília. Marília, inclusive, é uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tem uma comissão responsável por fazer o resgate e a preservação da história do município. Para a gente saber um pouquinho mais a respeito da comissão, desse trabalho que é desenvolvido, nós estamos recebendo hoje aqui na nossa bancada o vereador Hélio Ajeca, que é o presidente da Comissão de Registros Históricos. Ajeca, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior, mais uma vez agora para falar da comissão. Carlos, obrigado, eu agradeço o convite de estar aqui. É importante para a gente estar nesse meio hoje, principalmente dentro da comissão, presidindo a Comissão de Registro Histórico, trazer as informações que a nossa cidade, o ano passado nós completamos 40 anos de comissão. Olha só. Como você fez já a citação inicial, nós somos uma das únicas cidades que preservam uma comissão de registro histórico da cidade. Isso é importante. Uma cidade sem história não é uma cidade e não tem vida. Então, eu vou falar aqui uma palavra que eu gosto muito dessa comissão, que são os nossos guardiões da cidade. E estão lá assistindo, então eu não posso deixar de honrar a todos esses meus grandes amigos que fazem parte. Hoje eu somente participo, né, porque dentro da comissão, um vereador faz parte nessa estrutura e preside por um ano, né, até que dê oportunidade para outros, então, mas faz parte da estrutura. Quando Aldo Conegrian, em 1983, ele criou essa comissão, fazia parte que, dentre deles, dos componentes, integrantes, fosse um vereador. Cá estou hoje. E você, inclusive, foi o primeiro reeleito, né? Verdade. De todos os presidentes que já se passaram, nesses 40 anos aqui, eu fui o que deu... presidiu de forma consecutiva. Eu não sei se de forma infeliz ou feliz, porque na verdade quem escolheu foi todos esses integrantes da comissão que nos colocaram lá, mas enfim, nós estamos para servir. Eu acho que quando a gente se prontifica dentro de uma vereança, serve também para isso, não simplesmente para a gente estar à disposição, para que a gente possa fazer leis ou fiscalizar o nosso executivo, mas principalmente acompanhar também o que nós temos em nossa cidade. E nós temos grandes empresas, situações, atletas, artistas, enfim, nós somos referência. A Marília é uma cidade realmente grandiosa. Quando você chegou, quando você assumiu a presidência da Comissão de Registros Históricos, que você teve o primeiro contato lá na comissão, com os pioneiros, com os integrantes da comissão, qual foi o seu sentimento ao ver o acervo que tinha lá, ao ver os registros que tem lá? Eu vou fazer uma citação, mas eu vou me emocionar, porque todas as vezes que eu falo, eu me emociono, mas eu não tenho como. Eu tive a felicidade de conhecer Rosalina Tanuri. Rosalina Tanuri. Uma grande professora, uma grande amiga, que eu digo que hoje está diante da Comissão de Registro Histórico, presidindo, é honrar aquela pessoa que me incentivou lá atrás, não só eu. Acho que são vários alunos que passaram por ela, que guardou no coração todas as informações que a Rosalina... Os ensinamentos, né? E hoje, eu presidindo, eu falo para eles, olha, é uma grande alegria, uma forma de honrar, de agradecer a Rosalina Tanuri. É lógico, todos os dias, estando junto com esse pessoal, esses nossos guardiões,
é trazer uma informação de nossa cidade. Vou dizer, quando eu entrei, eu fiquei chocado, fiquei impactado, porque eu não tinha, e ainda não tenho, tá? Eu vou dizer que está aqui, obrigado pelo convite, cara, porque essa semana, vocês estão assistindo, nós teremos outros depoimentos de outros amigos nossos que fazem parte da comissão dos integrantes, a Lurdinha, que vem falar um pouquinho da cultura, o Zé Lírio, que vai trazer um pouquinho sobre informação sobre a nossa política local, e o Ivan Evangelista, que é o meu grande professor, que a cada conversa com ele é um aprendizado. Ontem mesmo, aliás, hoje é aniversário, se me permite, hoje é aniversário do Ivan. Oh, parabéns, Ivan, pelo seu Deus dia. abençoe, que legal. Deus abençoe a sua vida. E ele que, a todos eles, a gente aprende um pouquinho das nossas histórias. Começando assim, Carlos, uma coisa muito interessante, inicialmente você já disse, a história é exatamente essa, quando surgiu a linha do trem, a férrea, que tinha que ser pela letra M, mas uma coisa muito interessante, talvez a que vocês estejam assistindo e não saibam, aquela história, a família Pereirinha, quando fundou, vou dizer assim, essa parte da linha zero, né, o Marco Zero, que é a Igreja Santo Antônio, né, essa parte de cima, vou falar a parte de cima para que o pessoal entenda, nossa cidade, e da linha do trem a parte de baixo. Isso. Né, existe uma briga entre eles e existe a briga entre Bento de Abreu, porque cada um foi uns dois visionários de nossas cidades. E eu falo que é muito interessante quando a gente vai ali na Rua Dom Pedro, né, com a Rua Bahia, ou mesmo da Rua Amazonas, com a... Não, aqui é Dom Pedro, aqui é a Coronel Galdino, perdão. Coronel Galdino com a Bahia, eles não se encontram, né? Não. A gente vê que ele para aqui, vira aqui e continua aqui. A outra na Amazonas, mesmo que eu vira aqui e encontra aqui na Dom Pedro. Ficou fora de... Uma falta de desentendimento entre eles, os próprios, vamos falar, engenheiros que fizeram aquele desenho na cidade. Mas era uma briga de ego, porque era para ser linhas contínuas. Sim. No desenho. Mas, enfim, por razão disso, ficou a cidade... Inclusive a 9 de julho, né? Você vem lá da Santa Casa para cá, né? Quando chega ali na Sampaio Vidal, você dá aquela pequena curvinha, né? Exatamente. É um sinal, né, de que houve uma disputa lá no passado, né? Exatamente. Então, assim, isso tudo, Ajeca, está registrado de que forma? Na forma de jornal, tem documentos? Bom, a comissão tem mais de 600 depoimentos, são mais de... Hoje deve ter mais de 1.200, porque com o acervo do Sebastião Leme... É verdade, juntou, né? Agora, com todos esses acervos, está ainda sendo catalogado por toda a equipe da bibliografia, não, fugiu o nome, bibliotecárias. Bibliotecárias, que estão fazendo todos esses acervos ali, então fica um abraço a Karenina, a toda a equipe dali, porque estão catalogando todos esses acervos dele. Isso tem hoje mais de 1.200 imagens, vídeos, enfim. Eu não sei precisar hoje exatamente o quantitativo. Aliás, posso fazer um parênteses aqui? Claro. Inauguramos recentemente a Biblioteca da Câmara e junto aqui o nosso espaço da Comissão de Registro Histórico, na Rua Carlos Gomes, 213, e queria fazer um convite. Quando você falou em citação de jornal... Isso eu gosto de dizer para todo mundo que vai naquela Câmara conhecer. A biblioteca tem um acervo de jornais que eu falo que é interessante. O dia que você nasceu, você consegue saber todas as informações que aconteceram naquele dia. Olha que legal. Entendeu? Então, eu nasci no dia 25 de maio, não vou falar o ano, porque senão vão falar que eu sou velho. Mas... Em 1970 já existia um acervo ali do próprio jornal que fazia a citação. Então está aqui vocês o convite para conhecer a nossa Biblioteca Municipal, a Comissão de Registro Histórico, para que vocês tenham essa curiosidade de você remover o jornal e saber se estava frio, se estava sol, se você acabou de passar a meteorologia, se estava, que dia que estava, mas é isso aqui. Então, que obra que o prefeito da época inaugurou, né, quem eram os vereadores. Né? O vereador não precisa saber, não. Não precisa. Mas a economia, esportes, eu acho que o pessoal é muito interessante, porque, volto a dizer, a gente dentro da nossa cidade nós temos grandes figuras no esporte. Ontem mesmo nós tivemos um evento, se me permite? Claro. A corrida do Dermando da Silva Lima, um grande maratonista. Um projeto de lei que nós fizemos instituindo que todos os anos agora tem essa corrida. A família toda esteve aqui ontem, nós participamos da corrida na chuva, mas esteve junto com o pessoal de toda a MEI que organizaram esse evento. Mas são pessoas que são referências na cidade,
nós precisamos guardá-los, marcá-los e honrá-los, essas pessoas. Sim. Acabamos de dizer também sobre Tetsuo Okamoto. Tetsuo Okamoto, verdade. Pareça, eu fui nadador. Ah, é? Oxi, então lá no Yara Clube, eu não vou citar os nomes, senão os caras vão tirar o sarro. Foi o nosso primeiro medalhista olímpico, né? Pois é, então, referência na natação, eu não vou dizer que Jardel Gregório, Thiago Braz, quantos nós temos? Daniel Martins dentro do esporte inclusivo. Quantas nós temos do passado e os contemporâneos construindo uma história, né, que amanhã vai estar na comissão, né? Pois é. Já está sendo construído, né? E vamos deixar de honrar? Não, nós precisamos lembrá-los a todos os momentos. Grandes empresas, nós já tivemos aqui, o Ivan vai estar trazendo vai falar sobre de economia, essa citação da parte industrial. A cidade ela passou por um processo de transformação muito grande, né? Sim. Café, algodão, né? E hoje nós somos conhecidos como a capital nacional do alimento, mas até chegar até esse ponto, nós passamos por uma série de outras vertentes econômicas, né? É onde eu vou dizer que assim, somos graças a Bento de Abreu Sampaio Vidal, porque ele era um grande visionário. Eu vou falar que ele era um verdadeiro político, porque ele conseguiu trazer tudo. Então, ele sabia que a plantação de café durava 3 anos para poder produzir. Entre esse ele começou a colocar algodão, como você fez, estação algodão, amendoim, assim foi indo. Sim. Demais agricultura que foram feitos, mas aquela região ali que ficou a rua da Avenida das Indústrias, aquela região toda ele já começou a fazer o desenvolvimento industrial ali. Então nós temos ali a antiga Antártica, Asilo que estava ali. Então toda essa parte industrial, ele era visionário, ele conseguia enxergar que aquela parte era a parte industrial e dentro ali começava-se a desenvolver toda a nossa cidade. Quando a gente fala de aprendizado dentro da comissão, a gente fala que teve essa briga entre eles, as famílias e dos Pereirinha, dos Bento, tanto é que a cidade tem a igreja Santo Antônio para cima e a igreja São Bento para baixo. E volta a dizer que o Bento de Abreu era visionário, quando ele, do lado de cá, e um grande político, porque aqui já criou a Santa Casa, né? E tinha todo, então tinha maternidade ali, tinha outra igreja para cá. Então tudo isso assim é um aprendizado na nossa história. Fica aqui também um abraço ao Nori, que acabei de encontrar agora, Luiz Orlando, que são pessoas que têm feito o nosso bem pela nossa saúde também. Mas enfim, o Bento de Abreu ele já pensou nisso aqui. Então Matarazzo estava ali, Asilo estava ali, Antártica estava ali, e assim foi desenvolvendo a nossa parte industrial, que eu vou deixar essas honras para o meu professor Ivan. Para o Ivan. Agora, Hélio, você falou que para a gente consultar, para a gente ter acesso a esse acervo, basta procurar a biblioteca, né, que você vai ter acesso a isso tudo. Agora, aquelas famílias, aquelas pessoas que têm algum material histórico do seu ente querido, do seu avô, do seu bisavô, que pode ter alguma relevância para a história da cidade, como é que essa pessoa pode fazer para doar esse material para a comissão? Existe esse trabalho, essa recepção? Tem. Inclusive, acabei de fazer a citação com relação ao Sebastião Leite. Sim. Que a própria família fez essa doação. Muitas vezes, quanto a gente tem dentro da nossa casa, um rico material que a gente acaba menosprezando, porque não pensa que o meu avô fez aquela história lá atrás. Mas para a gente é uma riqueza de informações que a gente vai ter. Então, acolhemos, lógico, aceitamos todos esses tipos, principalmente imagens, que acho que cabe muito, documentos. Esses dias atrás trouxeram um mapa, a Lourdinha trouxe um mapa eu não sei exatamente a parte rural, mas era desse tamanho gigante, em papel de seda. Pensa num negócio fantástico. Abriu para tirar foto, porque ninguém tinha aquilo lá. Nossa. Então, assim, cabe, lógico, aceitamos muito todos esses tipos de documentações, volta a reiterar. Tem muitas coisas que às vezes você menospreza porque era do meu avô. Mas para a gente, para esses guardiões da história, eles olham aquilo. Vou dizer de novo mais uma vez, o Ivan, esses dias atrás, ele fez ele levou, porque eu convidei uma professora japonesa que estava visitando a cidade, fui levar para conhecer a Comissão de Registro Histórico, e o Ivan, já malandro, tinha umas fotos que ele, não vou falar de onde que ele comprou, senão vai ficar ruim, mas comprou nesses lugares que estavam lá à disposição, e ele queria saber o que eram aquelas fotos japoneses, de família japonesa. E ela abriu, ela começou a ler os kanjis, e ela foi traduzindo para ela, esse aqui,
Aí ele falava, mas esse relógio não era da época disso aqui. Ele falou, não, esse relógio era isso aqui. E ela começou a desenvolver e reconstruir a história das fotos. E aí depois que ela foi falar, essa família que está mostrando na foto é a família de fulano de tal. Quem que é fulano de tal? Ele falou, eu não sei, eu adquiri esse livro que estava dentro de um baú e que eu queria comprar. E eu comprei esse baú. E ela começou a traduzir para ele o que era a história. Então assim, temos história, temos muita. Quantas histórias nós nos temos. Então assim, fica o convite, gente, não despreze a história. Como eu acabei de dizer, a história é vida. Então traga, a comissão vai aceitar, a comissão vai tentar investigar, vai pesquisar, mas está aqui para que vocês realmente dê continuidade e faça crescer essa nossa comissão de registro histórico. Nós estamos entrevistando o vereador Hélio Ageca, presidente reeleito da Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília. A gente está fazendo isso na abertura de uma semana que a gente vai dedicar inteiramente para trazer fatos históricos da nossa cidade de Marília, que completou no último dia 4 de abril 95 anos de emancipação política administrativa. Ageca, como é que a comissão está trabalhando para chegar no centenário? Eu sei que nós estamos num período eleitoral, né? Você é pré-candidato, nós não vamos abordar esse tema, mas existe a possibilidade de haver uma interrupção do seu trabalho, mas ainda assim eu acredito que você vai deixar a sementinha para a próxima comissão, para trabalhar o centenário da cidade. Como é que a comissão está se preparando para isso? Na realidade, assim, vou citar o nome de todo mundo, porque claro. eu não posso deixar de enaltecer esse trabalho. Sem dúvida. Desses guardiões, porque eu vou dizer que eu, Hélio, estou de passagem dentro dessa presidência. Ano que vem não sei quem estará nesse centenário. Eu espero que esse próprio vereador também consiga entender a valorização desse grupo que está aqui e que se some a cada dia mais com esse grupo. Mas que eles têm... Eu gosto de dizer que a cada um tem uma especialidade. Uma dentro da área cultural, como você me pediu para convidar, cultural, outra esportiva, outro rural, outro econômica. Então, assim, cada um dentro deles tem uma especialidade. E eu vejo que cada um tem buscado desenvolver um pouquinho mais dessas informações. Vou deixar aqui um abraço à minha diretora, à minha chefe. São aquelas fotos que você me mandou? Por favor. Sim, Edgar, nós temos aí uma montagem, é a imagem número 3, tá? Eu queria que você colocasse a primeira foto e congelasse a imagem, e fosse soltando na medida que a gente for te pedindo. Eu acabei tá? de esquecer. Então pode colocar a primeira foto pra gente, Edgar, que eu acho que o Ageca já vai mencionar aí os integrantes. Bom, que tá de camisa de blazerzinho preto aqui, camisa... rosa, vamos dizer assim, a nossa Carla Farinazzi, a nossa diretora da Câmara, também faz parte. Da direita para a esquerda, você está falando, né? Correto, isso, da direita para a esquerda. Né? Nós estamos aqui com a professora Lurdinha, que vai estar logo mais aqui, a Shirley também, que faz parte, a nossa... Puxa, se eu falar que é Bárbara, ela vai me xingar, mas a Cris Pauliello. O Cris Pauliello, que está ali de rosinha. Juntamente com o vereador Rogerinho, a vereadora Vânia Ramos ao meu lado. Luiz Arnaldo, esse é o homem da área rural, é o cara que entende domina tudo. E o Eduardo Leme, o filho... O Eduardo Leme. Sebastião Leme. Legal. Que doou, não somente, como eu digo, há um tempo atrás ele doou, inclusive, quadros que fazia parte do acervo do Sebastião, não somente a foto, ele falou, quero doar aqui. Então, assim, nós aceitamos, temos mais uma foto. Pode soltar a próxima foto, Edgar. Eu não vou deixar de falar o nome de todo mundo, porque nessa foto está aí todos, a Carla, o Eduardo, o Ivan Evangelista, Zé Lírio, a Lourdes Machado, o Luiz Arnaldo, a Wilza ali, a Wilza, a Cris Pauliello que eu falei, a Miriam, a professora Miriam, perdão, aquela era a professora Miriam, eu troquei com a Lourdinha, tá? O Oswaldo, o Paulo Colombeira, que ficou um abraço a ele aqui, a Cirle Guarese, o Wilson Matos, que infelizmente nos deixou, mas eu vou dizer, deixou um grande legado para a nossa cidade. A minha querida Wilza, que realmente nós teremos a Noite dos Pioneiros, 37ª Noite dos Pioneiros, e eu fiz um pedido a eles e a comissão votou de forma unânime
que esse ano nós vamos homenagear Wilson Matos na Noite dos Pioneiros. Tá aí, então, em primeira mão para vocês, o Wilson Matos vai ser homenageado na Noite dos Pioneiros de 2024. Correto. Fica aqui já 16 de maio um convite a todos para estarem lá prestigiando o Teatro Municipal. Já estamos organizando essa belíssima festa em homenagem a ele, belas apresentações. Eu não vou narrar para vocês porque será surpresa, mas é um pouquinho do que o Wilson Matos fazia cidade contra cidade, fazia... Eu participei disso, viu? Tá vendo? Eu participei disso. E quantos eventos é que nós não tínhamos como a TV que nós temos hoje, mas tinha atrações de palco. Sim. Que apresentava na rádio. Mas quantas pessoas não foram artistas no palco dele? Sem dúvida. Então, tá aqui. Acho que nós tínhamos... nós temos outras fotos agora, Edgar, pode passar, são fotos históricas. Pode só passar. A gente pode passar rapidamente, o Ajeca pode fazer menção. Olha só a Maria Fumaça, da nossa estação. A linha Ferro, exatamente aqui. Então, ali, ó. Quando surgiu... 15 de novembro. Exatamente, porque pensava-se... Praça Saturnino de Brito. Correto, porque aqui era a linha férrea. Primeira torre de TV. Da Rede Record, exatamente. Olha só. Está aqui, então, algumas imagens eu trouxe rapidamente para poder falar, eu sei que o tempo... Isso é uma pontinha, é um 0,001% de tudo que tem lá na Comissão de Registros Históricos. Eu falo que é difícil eu vim aqui e a gente contar, por isso que eu vou deixar amanhã, a Nurgia vai falar um pouquinho da nossa cultura, o Zé Liro vai falar um pouquinho de economia, de política e o Ivan vai falar de economia. Que ele vai fazer as citações dessa parte comercial, industrial, da Coronel Galdino, que já tinha também, aquela época, a comercialização de algodão, de toda aquela parte, era feita naquela rua. Inclusive, a Coronel Galdino, no finalzinho ali, começo da Duque de Caxias, tinha uma máquina de algodão, né? Ah, sim, que era como se chamava, né? Aquela estrutura de processamento do algodão, né? Inclusive, pra você ter ideia que era cavalo, né? Que eles vinham ali. Então tem alguns lugares que, se você olhar certinho na Coronel Galdino, ainda você vai encontrar algumas o poste de ferro que tinha, lugar que amarrava as mulas ou os cavalos ali. Então ainda tem em nossa cidade quantas e quantas referências de... No Largo do Sapo ali também tem, né? No Largo do Sapo também tem uma estrutura que tem inclusive um bebedouro no entorno, que as pessoas paravam os cavalos ali, né? Enquanto eles iam fazer as coisas deles, os cavalos ficavam ali bebendo água, né? Ali era meu lugar de infância, porque eu convivia ali. Ajeca, eu vou fazer só um registro, não vai dar para colocar as perguntas, não vai dar porque o nosso tempo está se esgotando, mas o Fernando do site Conexão acompanhou o nosso programa pelo YouTube, o Simval Freitas, a Adriana Forcato mandou um abraço para todos os membros da comissão. O Simval mandou uma pergunta, o Simval Freitas, não é o Simval dos senhores, o Simval Freitas. Simval, você mandou uma pergunta específica com relação à atuação legislativa do Ajeca, mas como ele não está aqui para falar sobre a Câmara Municipal, eu vou passar a pergunta para ele e posteriormente eu te envio a resposta, ou até mesmo a gente pode fazer essa resposta publicamente aqui no programa num outro momento. Eu não vou fazer essa pergunta agora porque o gancho da nossa pauta, da nossa entrevista, é a questão da história de Marília, mas está consignado aqui, está registrado que a sua pergunta foi recebida, a gente vai dar um encaminhamento. Ajeca, muito obrigado por sua disponibilidade de vir aqui falar da comissão. Desculpa o tempo curto, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, porque Marília é rica demais em muita história, está perto de completar 100 anos, então a gente sabe que teria muita coisa para se falar, mas ainda assim agradeço a sua disponibilidade. Hoje é dia de sessão importante, e ainda assim você veio aqui e deu uma corridinha para falar com a gente. Imagina, eu agradeço, Carlos, pela oportunidade, não do Hélio estar aqui, mas em nome da comissão, dizer que gostaríamos que vocês, marilienses, participassem da nossa história dentro da comissão. Vá visitar a comissão, vá visitar a biblioteca, por gentileza, para que vocês entendam o que nós temos de riqueza e que, vou ser sincero, eu não tinha essa valorização a partir de quando eu entrei agora dentro da vereança e está ali, a gente conseguiu entender dentro da Câmara o que nós temos, mas dentro da Comissão de Registro Histórico, perdão. Mas eu queria que vocês conhecessem a nossa comissão, o nosso local que nós temos, o acervo que nós temos, e como você disse, eu quero que vocês tragam para a gente material, para a gente é de fundamental importância para que preserve, não somente a história de Marília, mas às vezes a própria história da sua família, para que a gente valorize, assim como eu fiz citações de Pereirinha, de Bento Abreu, porque eles fizeram, mas o seu pai, o seu avô, a sua avó fez história, assim como eu vou dizer, meu pai e minha mãe fez história. Sim. Entendeu? Então hoje até meu pai tem até um nome de rua
que eu quis preservar em razão de honrar aquele que fez uma história. Então, está aqui. Obrigado mais uma vez, estamos à disposição. E um abraço a todos que vocês nos mandaram, um abraço aí também pelas mídias aí, e estamos à disposição. E fica aqui mais uma vez, essa semana está aí a Lourdinha, o Zé Lírio, o Ivan, vem trazer mais informações. Fica ligado no nosso programa, porque vem muita gente boa aí falar da história de Marília.